A vida invariavelmente nos coloca frente a frente com situações que parecem intransponíveis. Momentos em que o medo e a dúvida ameaçam assumir o controle. E é fácil a gente se sentir pequeno diante do impossível e questionar se nós temos o que é preciso ou a força suficiente para seguir em frente. Mas a fé nos convida a ver além do que nós achamos possível, a confiar em uma força maior que a nossa. Ela nos desafia a dar passos ousados sabendo que, com Deus, o impossível se torna possível. Mas afinal, diante do impossível, como nós podemos avançar com fé ao invés de recuar com medo? A maior escolha. Não temo impossível. Esse é o título da mensagem de hoje. Agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. A maior escolha. Hoje nós chegamos à metade da atual série de mensagens que nós estamos desenvolvendo e onde nós temos focado na vida e exemplo de Daniel, um dos heróis da fé que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, e mais precisamente no Antigo Testamento. Na primeira mensagem dessa série, nós juntos aprendemos que não é necessário nós ficarmos surpresos com os problemas da vida. Em seguida, nós aprendemos a como não nos contaminar com a pressão que a nossa sociedade coloca sobre nós, para que vivamos da mesma forma que todos vivem. E, finalmente, na última mensagem, a terceira parte até aqui, nós vimos como nós podemos passar pelo processo educativo, como aprender sem perder a nossa fé. E hoje nós veremos o que fazer quando nós somos confrontados com o impossível. Mas antes de avançar no tema de hoje, eu tenho algo muito especial para oferecer para você. A revista Esperança, A Cura do Pecado. Esse material foi preparado para ajudá-lo a responder perguntas do tipo: como ser perdoado? Como encontrar a cura para os meus erros? E não perca essa oportunidade, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 012 98 244 4449 e peça o seu exemplar da revista Esperança, A Cura do Pecado. E eu não tenho dúvidas que esse material será uma bênção na sua vida. Entre em contato e nós veremos essa revista, que foi preparada com muito carinho, por endereço da sua preferência, sem qualquer custo. Anote o número novamente: 12 98 244 4449. E mais uns minutinhos, mande uma mensagem aqui para a gente. Afinal, o que fazer diante do impossível? Já aconteceu com você, de você estar numa situação em que alguém sentiu, ou você, quem sabe, de que não há nada o que fazer? Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que simplesmente nós dizemos: é impossível. O que fazer em situações assim? O tema da mensagem de hoje vem da resposta que os sábios de Babilônia deram ao rei Nabucodonosor por ele ter solicitado algo absolutamente fora do normal. E a resposta foi essa: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. O que o Senhor está querendo é impossível. Eu tenho dito a cada mensagem dessa série de que, antes de receber grandes bênçãos, nós somos sempre testados por Deus. Antes de receber a bênção, a iluminação, a influência, a visão, Deus busca saber se nós podemos lidar com essa bênção. E aqui, no maravilhoso livro de Daniel, queridos, nós temos visto como ele foi testado juntamente com seus 3 amigos em diversas áreas da sua vida. O teste da transição cultural, o teste da pressão social, o teste da educação formal e agora o teste da impossibilidade. E em cada um deles, Daniel decidiu ser fiel e Deus honrou a sua decisão. Mas o que de fato aconteceu para que os sábios de Babilônia reagissem dessa forma? O relato bíblico diz o seguinte: no 2º ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que explicassem os sonhos.
E logo no início do seu reinado, certa noite, Nabucodonosor teve um sonho assustador. E por alguma razão, ele tinha ali no seu coração de que aquele não tinha sido um sonho comum. E como na cultura babilônica todo tipo de situação oculta, mística, fazia parte do dia a dia deles, o rei não teve dúvidas de quem iria resolver a sua angústia. Então ele vai ali e convoca o seu principal grupo de sábios, os astrólogos, e explica o que havia acontecido. E o relato bíblico continua dessa forma. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. E eles disseram ao rei na língua aramaica que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Até este momento, Nabucodonosor sempre havia tido um bom relacionamento ali com seus astrólogos. Só que dessa vez a reação do rei o surpreendeu. E a argumentação de Nabucodonosor era lógica. Se vocês são de fato adivinhos, astrólogos, que vocês me contem o que eu sonhei e expliquem os detalhes, o significado do meu sonho. Mas como desvendar o significado de um sonho que eles não sabiam qual era? O que fazer? E todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos vocês o mesmo castigo. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada. E então foram buscar Daniel e seus companheiros para que eles também fossem mortos. Nabucodonosor não pensou duas vezes em matar todos os seus sábios. E qual a razão de ainda manter um grupo desses se quando ele mais precisava, eles não puderam responder o que ele queria? E aqui vemos, queridos, mais uma evidência de que, apesar de ter sido escolhido para ser um dos sábios da corte babilônica, Daniel e seus três amigos não faziam parte desse grupo de astrólogos adivinhos. O texto bíblico diz que, após o decreto do rei, é que foram buscar Daniel e seus companheiros. Eles não estavam presentes nesse diálogo inicial do rei e os seus adivinhos. Mas por que Nabucodonosor ficou tão irado? Por alguma razão, ele sabia que aquele sonho não foi um sonho normal. Por alguma razão, ele sabia que ele precisava saber qual era o significado. Mas, acima de tudo, ele ficou irado para que, de uma forma indireta, a farsa daqueles que diziam ser adivinhos, feiticeiros, quanto ao conhecimento do futuro, pudesse ser desmascarada. Mas antes de vermos como Daniel lidou aí com mais um teste da sua vida, me permita rapidamente mencionar dois fatos sobre aquilo que Deus nos revelou aqui em sua palavra, sobre a predição do futuro. Em primeiro lugar, somente Deus conhece o futuro. Não há astrólogo, não há adivinho, não há médium, não há vidente que possa de fato conhecer o futuro. Ninguém conhece o futuro exceto o único Deus verdadeiro, o Criador do universo. Mas como isso? Uma simples razão. Ele é o único ser onipresente, onipotente e onisciente do universo. E o que a onisciência de Deus significa? Nada desconhecido para ele, incluindo o futuro. Ouça com muita atenção o que a Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes: ninguém conhece o futuro. Ele não para por aí. O tolo diz que conhece o futuro e conta tudo nos mínimos detalhes, mas quem pode realmente saber o que vai acontecer no futuro? Quem é que diz que conhece o futuro? O tolo. Somente Deus conhece o futuro e Ele mesmo afirma: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. E eu repito, Deus é o único que conhece o futuro. E Ele nos revela aquilo que é necessário para a nossa salvação. Ele não revela tudo o que nós queremos para satisfazer desejos egoístas, mas tudo aquilo que nós precisamos para ter esperança nele. Tudo que Ele mais deseja é que nós confiemos nele. Além disso, o verdadeiro mensageiro de Deus, ele precisa ser testado. Como saber se uma mensagem vem de Deus ou não? A Bíblia, ela menciona a nós, queridos, de maneira clara, pelo menos dois critérios através dos quais qualquer profeta
deve ser testado. E o primeiro deles é que o profeta deve viver e proclamar tudo aquilo que se encontra aqui na palavra de Deus. Ouça, quando disserem a vocês, consultem médios e necromantes que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Já um segundo critério para distinguir o profeta falso do verdadeiro é que todas as suas previsões devem se cumprir. A Bíblia diz, mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Nunca se esqueça, quaisquer informações relacionadas com o futuro, tanto a mensagem quanto o mensageiro precisam ser testados e aprovados através da expressa palavra de Deus. Mas voltando ao relato de Daniel, lá está ele novamente diante de um desafio, diante de um teste. Uma ordem que foi reconhecida e descrita literalmente como impossível pelos adivinhos, videntes da corte babilônica. E então, o que fazer diante de situações impossíveis como aquela? Lembre-se de como Daniel agiu. E agora, na segunda metade dessa mensagem, eu quero passar para vocês os princípios que nós podemos extrair dessa experiência e das escolhas que Daniel fez. E o primeiro deles, a como lidar com o impossível, é não se desespere com a situação. Esse é o passo número 1. Não se desespere, não tenha medo diante de uma situação que aparentemente é impossível. E no caso de Daniel, sem dúvida alguma, ele tinha razão de ficar com medo, afinal todos os sábios deveriam ser mortos, inclusive ele e os seus 3 amigos. Só que ele não se desespera. Ouça, Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Extraordinário, não? Ao invés de ficar aterrorizado com a situação, o que Daniel demonstrou? Sabedoria e bom senso. E esse é um princípio que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida. Diante dos desafios, dos testes, dos problemas, das adversidades, nós precisamos enfrentar cada um deles com sabedoria e sensibilidade. Queridos, desespero, preocupação não resolvem nada. Apenas faz aquilo que já é grande se tornar maior. O sábio Salomão afirma, pois a sabedoria entrará em seu coração, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Com sabedoria e bom senso, Daniel ele pôde dar o próximo passo. Só que isso não é tudo. Antes de não se desesperar a buscar os fatos de uma situação, o segundo princípio é não se afobe na busca da solução. Se você é colocado diante de uma situação impossível, de dificuldade, não busque uma solução de maneira apressada. Por quê? Porque geralmente quando nós estamos diante de situações assim, nós temos a tendência de agir por impulso. E quantas vezes por agir dessa maneira, por impulso, às vezes nós causamos mais problemas e até mesmo acidentes na nossa vida. Diante de situações em que nós nos sentimos ameaçados. E a impossibilidade, ela faz isso com a gente. Nós não podemos permitir que a afobação nos leve a agir de maneira impulsiva. Na grande maioria dos casos, é melhor fazer a escolha certa do que uma escolha rápida e precipitada. Mas como fazer isso? Sempre que possível, dê um passo para trás, acalme-se e converse com Deus. E foi exatamente isso que Daniel fez. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. O que Daniel fez, então? Pediu um tempinho, um prazo, pediu um momento. E diante de muitas dificuldades que nós enfrentamos, faria bem melhor a nós se nós dessemos um tempinho para buscar a solução. Nós evitaríamos assim decisões impulsivas, sem controle. E mais uma vez, com a sabedoria não se afobe, peça um tempo e em seguida o próximo princípio. Busque a orientação de Deus. Veja só o que aconteceu em seguida. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Em primeiro lugar, Daniel procurou o apoio dos seus amigos para que eles juntos ali buscassem a orientação de Deus diante daquela situação que era absolutamente impossível. Como saber o que o rei havia sonhado?
E dois aspectos importantíssimos aqui. Em primeiro lugar, quem você tem como amigos que você poderia ligar nesse exato momento, pedindo que orassem com você diante de um problema sem solução? Você precisa de amigos assim. E onde encontrar? Em uma comunidade cristã. Aí onde você mora, busque conhecer pessoas que sejam fiéis a Deus e que possam ter o sustento e prover aquele companheirismo que você tanto necessita em momentos como esse. E, obviamente, o segundo aspecto a destacar nesse passo de Daniel é a importância da oração. O profeta Jeremias traz assim a palavra que nós encontramos na palavra de Deus. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E foi exatamente isso que Daniel e seus companheiros fizeram. Era simplesmente impossível descobrir o sonho de Nabucodonosor. Mas Daniel conhecia a promessa de Deus. Deus havia prometido que quando clamamos em sinceridade, Ele ouviria e responderia. Mesmo diante de uma situação de impossibilidade. Portanto, querido amigo, querida amiga, peça com sinceridade e confie que Deus vai responder a sua súplica de acordo com a sua necessidade, no momento e da maneira que Ele achar mais apropriado. Tenha fé que Deus vai intervir na sua situação. E foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Então, o que Daniel fez em seguida? Esse é o próximo passo, o próximo princípio. Louve ao Senhor pela resposta. Assim que a resposta foi recebida, Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E o louvor e a adoração que Daniel apresenta a Deus vai muito mais além do que simplesmente cantar uma canção. Aqui nós encontramos, queridos, a oração de louvor de Daniel, em 3 partes. E seria maravilhoso se todos nós pudéssemos orar sempre assim. Em primeiro lugar, louve ao Senhor por quem Ele é. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Uau! Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o caráter de Deus. Louve ao Senhor por aquilo que Ele faz. Em seguida, Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos quem sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Louvado seja Deus por seus atos de poder. E em terceiro lugar, agradeça por sua ajuda. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Seja grato pela intervenção de Deus na sua vida. E é simplesmente extraordinária essa linda oração, essa linda prece de Daniel. E o que então fez Daniel? Os 2 últimos princípios. Primeiro, use a resposta como um canal de bênção para outras pessoas. Ele usou aquilo que recebeu de Deus para ajudar e literalmente salvar outras pessoas. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Eu fico lhe imaginando a reação de Arioque. O quê? O sonho? Você sabe o que o rei sonhou? Sei, mas isso não é o que mais importa. Não execute os outros sábios, apenas me leve na presença do rei. Você percebe? Após louvar a Deus ali pela revelação do mistério, a grande preocupação de Daniel foi em salvar seus companheiros ali de estudo, quem sabe, que passaram juntos nos anos passados. Mesmo que a grande maioria deles eram pagãos, Daniel tinha preocupação com o seu bem-estar. E lá se foi Arioque falar com o rei Nabucodonosor. Imediatamente, Arioque levou Daniel ali diante do rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. E o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E aqui, queridos, nós encontramos o último princípio que nós podemos aprender dessa experiência de Daniel. Dirija as pessoas
para Deus. Quando o rei pergunta, você é capaz de contar qual foi o meu sonho e a interpretação? Qual foi a resposta de Daniel? Sei sim. Afinal, agora ele sabia, não? Não, essa não foi a resposta. Daniel nunca perderia a oportunidade de dirigir o coração e a mente de Nabucodonosor para o único que de fato poderia resolver o mistério impossível de ser decifrado por seres humanos. Por isso, Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Basicamente ele diz, rei, e ele continua, você foi dormir preocupado, na realidade, com o que aconteceria no futuro. E Nabucodonosor, o único Deus, o Deus verdadeiro, revelou para você o que vai acontecer. Na realidade, Daniel não se colocou no centro daquele momento. Ele simplesmente dirigiu todos que estavam ali ao seu redor, naquele momento, e especialmente Nabucodonosor, para Deus. Mas você pode estar perguntando, pastor, e o sonho? E o sonho? Qual foi o sonho? Qual foi a interpretação? E, obviamente, não há como a gente entrar em detalhes agora, e por isso eu recomendo a leitura cuidadosa de todo o capítulo 2 e também participar de algum tipo de estudo mais aprofundado desse capítulo, Daniel capítulo 2. Mas Daniel disse para Nabucodonosor que ele havia sonhado com uma enorme estátua. Uma estátua que a cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés ali em parte de ferro e em parte de barro. E Nabucodonosor, boquiaberto, lembrou-se que foi exatamente isso que ele tinha sonhado. Mas isso não era tudo. Daniel diz que, de repente, uma pedra gigante surge do nada, do céu, e atinge a estátua ali nos pés. Destrói absolutamente tudo num monte de entulho. E essa pedra, em seguida, começa a crescer e enche a terra. Nabucodonosor sequer podia se conter. Isso mesmo, foi isso mesmo que eu sonhei. Mas o que significa? Rei Nabucodonosor, o Deus eterno mostrou para você o futuro da história humana. 2.500 anos atrás, queridos. A cabeça de ouro? Daniel diz, é você, o Império Babilônico. Mas um outro império virá após, inferior ao seu, os Medo-Persas. Em seguida virá um terceiro império mundial, o bronze, Alexandre o Grande, o Império Grego. Depois um quarto reino, duro como ferro, Roma. Mas ele também não vai durar para sempre. Em seguida ele vai ser dividido em parte ferro e em parte barro. Não vai se misturar, simbolizando o colapso do Império Romano e o início de uma Europa dividida. Mas o detalhe mais importante, Nabucodonosor, é que no tempo destes últimos reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Esse é o significado da pedra que destrói toda a estátua e enche a terra. E tem mais, rei, tem uma certeza. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E o que fez então Nabucodonosor? Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Imagine isso. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia. Uau, inacreditável, não? Um jovenzinho judeu se tornou ali o prefeito de Babilônia. E além disso, por solicitação de Daniel, seus 3 amigos se tornaram administradores da província de Babilônia também. E Daniel permaneceu no palácio como principal assessor do rei Nabucodonosor. Ele, mais uma vez, queridos, passou pelo teste. E agora, diante de uma situação de impossibilidade,
Mas como isso foi possível? Por uma razão. Porque Daniel, mais uma vez, escolheu ser fiel. A maior escolha. Então, você já passou por situações de aparentemente impossibilidades? Ou quem sabe você está vivendo um momento como esse agora mesmo? Não sei. Pode ser um problema no seu trabalho, ou quem sabe um problema na sua empresa. Talvez seja problema em seus relacionamentos, relacionamento com seu cônjuge, sua esposa, seu marido, ou com seus filhos. Ou quem sabe você que está buscando um companheiro para a sua vida. Não sei. Quem sabe você está casado e não está encontrando mais solução para as dificuldades que você está vivendo. A gente que é pai, às vezes a gente tem dificuldades não, com nossos filhos, tentando ajudá-los. Dívidas, não sei. Os problemas na nossa vida, nesse mundo, são muitos. A lista é longa. Mas o que fazer quando nós estamos diante de uma situação que a gente não sabe como avançar? Uma situação que a gente pensa, é impossível. O que eu faço agora? Faça como Daniel fez. Não se desespere. Tenha calma. Não se precipite. Peça um tempo. Pense com atenção. Busque em oração ao Senhor. Peça a Ele a orientação. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus o que fazer. E, ao ouvir a resposta de Deus, que você possa louvar o Senhor. Louve a Ele por quem Ele é, por aquilo que Ele faz e agradeça. E que você possa também ser uma bênção para outras pessoas. Que você possa, de certa forma, tirar seus olhos de você mesmo e olhar para aqueles que estão ao seu redor. E, acima de tudo, aponte para a única solução, Jesus Cristo. Queridos, em breve, muito em breve, Deus vai estabelecer o seu reino, porque Jesus prometeu, virei outra vez. E eu pergunto para você, como está pronto para aquele dia? Como está pronto para o dia do cumprimento da promessa? Depende de uma escolha. Por isso eu digo a você nesse momento, escolha ser fiel hoje. Deus eterno. Senhor, a vida muitas vezes traz situações diante de nós que nós não sabemos o que fazer, situações de aparente impossibilidade. Mas, meu Deus, eu suplico a esse teu filho, essa tua filha que nesse momento escuta essa mensagem, que possam se lembrar do que ouviram hoje, dessa história extraordinária da experiência de Daniel. E que saibam, Senhor, onde encontrar a solução para os seus problemas. E que possam tomar a cada dia essa decisão, fazendo essa escolha. A escolha de ser fiel. A escolha de ver segundo o teu propósito e o teu sonho a vida deles. Isso eu te suplico em nome e pelo amor de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olá você. Ainda há tempo para você mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no número que está embaixo na tela, para que você possa solicitar a revista Esperança, a Cura do Pecado. E você também pode solicitar através do nosso website, novotempo.com/escola bíblica. Não perca essa oportunidade. Mande para a gente uma mensagem e nós vamos enviar de maneira gratuita no endereço de sua preferência. E que esse material seja uma bênção para você e para sua família. Escreve para a gente, estamos esperando.